E hoje nós vamos falar acerca da adoção, em que nos tornamos então membros aí da família de Deus. Por meio da adoção, nós nos tornamos filhos de Deus, que é aí o nosso Pai, ou seja, Deus então se torna o nosso Pai. Nós crendo em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, passamos então a ser adotados como filhos de Deus, passamos a ser agora herdeiros ali da família de Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, Gálatas 4, a partir do verso 4, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Amém? Paulo aqui, no livro de Gálatas, ele está falando aqui acerca daquilo que era a lei para nós, e daquilo que Cristo fez e executou sobre as nossas vidas. Nós precisamos fazer um pouquinho sobre um retrospecto daquilo que a lei de fato, ela tinha a sua finalidade, tá? A lei em si, ela não salvava ninguém, tá? Ninguém é salvo por meio da lei. A gente precisa entender o seguinte, que olha, como que as pessoas eram salvas lá no Antigo Testamento antes de Jesus? Era porque obedecia a lei? Não, não era porque obedecia a lei, tá? Nós vamos ver, na verdade, que a lei, ela tinha ali uma finalidade de nos apontar o pecado, de definir o pecado. De fato, a lei em si, ela vai, digamos, aquilo que Paulo vai dizer, se a lei não falasse aquilo que era a concupiscência dos olhos, eu não saberia o que era. Então, a lei, ela definiu de fato aquilo que é pecado. Por exemplo, se nós olharmos sobre alguns pontos e algumas questões daquilo que vai existir antes da lei, vamos ter algumas práticas, né, que de fato eram comuns, né, antes da lei, e que a partir da lei passou então a ser definida como pecado, como aquilo não poderia então ser praticado, né. Nós vamos ter alguns outros pontos que eram comuns, né, ali para a população da época, ali naquele, digamos, limiar ali da instauração da lei, como por exemplo, adoração a deuses, sacrifícios humanos, né, sacrifícios idólatras, até mesmo relacionamento sexual entre parentes, né, que de fato era comum naquele contexto. E o que a lei vem dizer então? Olha, isso é pecado, isso não pode ser praticado, isto é errado. Então a lei, ela vai definir aquilo que é pecado. As pessoas eram salvas por intermédio da lei? Não. Vamos ver aquilo que Hebreus vai dizer, que foi pela fé que os antigos alcançaram testemunho, ou alcançaram graça aos olhos de Deus. Então nós vamos ver que a lei em si, ela apontava para uma redenção futura, certo? Todas as ordens ali, as ordenanças cerimoniais de sacrifícios que ali estavam, como por exemplo o dia da expiação, as festas dos tabernáculos, a festa de Páscoa, todas as festividades ali tratadas na lei, apontavam para Cristo. E quando ali o hebreu de fato praticava tais atos e também guardava a lei por meio da fé, nós vamos ver que eles tinham então o quê? Uma fé futura, ou seja, uma fé do Cristo que viria. Nós vamos ver, por exemplo, que Paulo vai discorrer sobre isso, acerca de Abraão, que Abraão creu no filho da promessa. Nós vamos ver então que a fé de Abraão era também uma fé futura em Cristo, o Cristo que viria, que quando se cumpriu então a plenitude dos tempos, conforme vai dizer aqui Paulo, né, no texto que nós lemos, Cristo veio e remiu todos aqueles então que vieram antes dele por meio de uma fé futura no Cristo que viria. E assim também este mesmo Cristo que veio há 2000 anos atrás, é aquele que quando nós olhamos para a história, vemos o seu sacrifício,
vemos aquilo que ele realizou, a sua obra redentora, e por meio da fé, passamos então a ser membros aí da família de Deus. Então, é neste ponto. A lei, então, ela não tinha o papel de salvar. A lei, na verdade, ela tinha o papel, então, de apontar o pecado. Bom, e vamos falar agora de um contexto nosso aqui. Neste ponto, então, nós vamos olhar sobre aquilo que a lei vai fazer sobre as nossas vidas. Bom, nessa questão, a lei, ela continua apontando para nós e mostrando também sobre os nossos pecados. Nós vamos olhar, por exemplo, que a lei ela vai trazer ali uma definição daquilo que também é o nosso pecado, como, por exemplo, a cobiça, como, por exemplo, o adultério, como, por exemplo, a não matarás, né, a morte. A lei vai trazer sobre não adorar outros deuses, a lei vai trazer, então, sobre não levar o nome de Deus em vão, e uma sequência de outros mandamentos também, né, que nós vamos ter ali, que vai, em alguns desses mandamentos, nós vamos falhar, nós vamos errar. E por causa disso, nós nos tornamos o quê? Então, escravos da lei. Nós, então, quebramos, de fato, um daqueles mandamentos e passamos, então, a ser escravos dessa lei e a condenação agora do pecado está sobre as nossas vidas. Bom, com isso, então, a gente precisa entender, antes de Cristo, nós éramos filhos de Deus, nós éramos escravos, mas Deus nos fez aí como seus filhos, herdeiros, ou contextualizando aqui na nossa pequena crônica, né? Nós éramos os bandidos, mas Deus nos fez o seu filho, né? Para a gente entender o tamanho e a concepção deste grande amor de Deus para com as nossas vidas. E é justamente sobre este ponto, né, que nós nos tornamos, então, filhos aí da promessa. Vamos abrir lá Romanos capítulo 9, no versículo 7 e 8, só para a gente entender aqui algum detalhe. Bom, olha, a gente precisa entender o seguinte: quem são, de fato, aqueles ali que são os israelitas, né? Ou, de fato, quem é aquele que vai receber ali a bênção da promessa feita de Abraão? Paulo vai nos deixar uma mensagem bem clara. Romanos, capítulo 9, versículos 7 e 8. Versículo 6, vamos a partir do versículo 6, melhor. Romanos 9, a partir do verso 6, diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamado a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Olha só o que Paulo está falando aqui, gente. Muitas vezes a gente vai ver no Antigo Testamento Israel sendo tratado como filho. Nós vamos ver então Deus chamando de fato Israel como filho no Antigo Testamento, né? Agora, no Novo Testamento, nós vamos perceber aqui que Paulo vai nos dar uma outra conotação daquilo que de fato é o cumprimento dessa promessa. A promessa de Deus, ela se cumpre em Israel não tão somente pela carne ou na carne. Então não é o fato de eu ter nascido israelita que isso me faz de fato ser um israelita, segundo a ótica de Paulo aqui. Então não é o fato de eu ter sido descendente de Abraão que me faz então ser herdeiro da promessa de Abraão. Nós vamos ver alguns salmos tratando Israel então como filho. Então nessa conotação nós vamos ver, é tão somente Israel que passa a ser então filho de Deus? Ou quem sabe agora Deus teria então dois filhos, né, Israel e igreja? Aparentemente não é esse ponto que Paulo quer dizer. Aquilo que Paulo quer dizer é que Deus continua tendo então, digamos assim, somente um filho nessa questão. A igreja passa então a assumir essa identidade de filho. Em que situação e que sentido? Olha, a promessa de Deus não falhou.
A promessa de Deus, ela não acabou, né? Ela não deu errado. Mas a promessa de Deus é para todo Israel, que de fato não é quem nasceu em Israel, ou quem é descendente de Abraão pela carne. Vamos só fazer um parêntese aqui, aquilo que Jesus vai falar para Nicodemos: quem nasce da carne é carne, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Fechando o nosso parêntese, a gente olha então o que Paulo vai dizer: mas de fato é israelita todo aquele que crê em Cristo Jesus, os filhos da promessa. Vamos abrir Romanos agora, capítulo 2, versículo 28. Romanos 2, versículo 28. Diz assim: porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então perceba bem, desde o início da história ali no Antigo Testamento, vamos colocar sobretudo com Moisés, com a instituição da lei, né? Deus escolheu aquele povo ali para ser filho, certo? Para ser filho. Mas, como nós bem sabemos a história, o que acontece com aquele povo? Vira e mexe, cai em idolatria, Deus ia lá, tratava, trazia juízo, trazia Babilônia, trazia o Império Medo-Persa, né? Para tratar daquele povo, mas o que aconteceu na plenitude dos tempos? Veio Cristo. No Evangelho de Mateus, Jesus falou que eu citei: olha, se vocês falam que é filho de Deus, mas de fato não são, porque se fosse, vocês iam me reconhecer. O que acontece então? Este povo rejeita a Jesus, né? Alguns deles, não todos, né? Vamos dizer, os apóstolos são judeus e aceitam Cristo como Senhor e Salvador, né? Em Cafarnaum, ali, várias pessoas são judeus e vão reconhecer Cristo. Mas após ali, essa promessa, ela se expande agora para todos os povos, aquilo que nós vamos chamar então para os gentios. Então, neste aspecto agora, todos então podem ser filhos de Deus. Neste ponto, então, nós possamos agora assumir essa natureza de filho, quando nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós precisamos entender, então, irmãos, que a adoção como filhos de Deus, ela vai acontecer logo após aí a regeneração, certo? Ou seja, fomos eleitos antes da fundação do mundo, né? O que acontece, então? Passamos agora a receber o chamado, a pregação do Evangelho é proclamado. Passamos agora a ouvir este chamado. Reconhecemos ali, ouvindo esse chamado, somos regenerados, reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, somos justificados, né? E aí, a partir deste momento, passamos agora a fazer parte da família de Deus, somos adotados da família de Deus. Ou seja, embora o processo seja muito rápido, instantâneo, né? Regenerado, justificado e adotado, são coisas diferentes. Nós somos criação de Deus, assim como os anjos também são criação de Deus. Os anjos são chamados de filhos de Deus? Não são chamados. Inclusive, Hebreus vai falar sobre isso. Por acaso algum anjo foi chamado de filho de Deus? Não. Então, é possível Deus ter uma criação, ou seja, Deus, irmãos, poderia simplesmente nos salvar, certo? Nos justificar e não nos adotar. Ou seja, não ser parte da sua família, ser herdeiro dele, né? Deus poderia simplesmente nos salvar, justificar ali o nosso pecado, ou simplesmente perdoar os nossos pecados e ainda assim não inserir em sua família, assim como os anjos são, tá? Os anjos são criação de Deus, mas não são filhos de Deus. Então, sim, dentro de um ponto de vista bíblico, é perfeitamente possível ser criação de Deus e ainda assim não ser filho de Deus, como os anjos, por exemplo, são. Então, o pecador é criação de Deus? É criação de Deus. É filho de Deus? Não é filho de Deus, ok? Bom, então falamos aqui sobre a plenitude também da adoção, né? Sobre a lei, fomos feitos escravos do pecado, né? Porém, em Cristo, tendo chegado à fé, passamos agora a estar em Cristo,
Porém, nós vamos ter essa adoção também completa, tá bom? Quando Cristo retornar e o nosso corpo ali todo se transformar para a glória dele, tá? Conforme Romanos 8, 23. Mas o que eu ia falar aqui é que há uma diferença, tá, irmãos? Entre adoção, regeneração e justificação. Bom, primeiro ponto, tá? A adoção, então, nós falamos aqui que, de fato, ela não é tão somente ali o fato de ter nascido judeu, mas o fato de termos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, tá bom? Vamos abrir aqui Apocalipse 20, versículo 6. Apocalipse 20, versículo 6. Bom, esse aqui é um texto polêmico, né? É o texto também que divide opiniões. Mas o que nós temos aqui, nessa passagem, trazendo sobre um aspecto daquilo que, de fato, a regeneração causa sobre as nossas vidas, tá? Apocalipse 20, versículo 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos, tá? O que nós temos aqui nessa passagem, tá bom? O que nós temos aqui nessa passagem? Nós temos aqui, claramente, um indício mostrando aquilo que a regeneração faz sobre as nossas vidas, que é aquilo que nós chamamos, então, de primeira ressurreição. O que é, então, a primeira ressurreição? A primeira ressurreição trata-se aqui do momento em que nós somos regenerados por Cristo, certo? Estávamos mortos em nossas ofensas. Vamos lembrar lá Paulo dizendo isso em Efésios, tá? Estávamos mortos, mas o Espírito nos vivificou, certo? Ou seja, bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, ou seja, quem passa pela regeneração. Porque quem passa pela regeneração não sofrerá o dano da segunda morte. E o que é a segunda morte? Condenação eterna, certo? Então, a regeneração, ela vai ser diferente, por quê? Em que sentido da adoção? Porque ela vai ser o momento em que nós nos tornamos vivos, passamos agora a ser vivificados pelo poder do Espírito, passamos agora a ter uma nova vida, passamos agora a ser uma nova criatura e somos bem-aventurados por sermos regenerados. Completando este texto, abra aqui agora no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 21. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21. Vamos lembrar o seguinte: quem escreveu o Apocalipse? João. Quem escreveu o Evangelho de João? João, né? Tá bom. Então, nós vamos ter aqui, olha só, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem quer. Versículo 24, vai pulando aí, versículo 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Versículo 28, pula lá. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Olha só, essa passagem, então, ela complementa aquilo que João também vai dizer lá em Apocalipse, sobre a primeira ressurreição. Jesus aqui está falando, olha, o Filho vivifica quem Ele quer. A partir deste momento agora, o que acontece? Jesus está ali exercendo o seu ministério, e os mortos ouvirão a sua voz.
quem são esses mortos aqui que vão sair no túmulo? É de fato morto literal? Não, é morto espiritual, na primeira parte aí. Então, neste momento, nós que estávamos mortos espiritualmente, fomos regenerados aí pelo poder do Espírito, pela pregação do Evangelho. E o que vai acontecer? No passar do tempo, vai chegar um momento em que nós, vamos enfrentar ali Cristo retornando, vamos passar pelo juízo. E ali aqueles que estiverem mortos, uns serão condenados, outros viverão a vida eterna. E quem é aquele que vai viver a vida eterna? Aquele que passou pela primeira ressurreição, aquele que foi regenerado pelo poder de Deus, tá bom? E agora, como que isso vai diferir aqui, por exemplo, dos aspectos da regeneração e da justificação agora, tá bom? Depois a gente volta àquele quadro lá. E da justificação, qual que é a diferença? Falamos aqui então que a regeneração é o ato de nos tornarmos vivos novamente, tá? Embora, esse vivo novamente aí provém lá de Adão, Adão era vivo, porém pecou e morreu. Nós estamos mortos, nascemos mortos em nossas ofensas e passamos agora a ser vivificados pelo poder do Espírito. Isso é a regeneração. A justificação, olha só, embora a adoção seja um privilégio que recebemos, ao mesmo tempo que nos tornamos cristãos, é um privilégio que vai ser diferente da justificação e da regeneração. Olha só, regeneração, somos vivificados. Na justificação, recebemos a condição acertada diante da lei de Deus. É o que nós falamos aqui na semana passada. Então, olha só, a justificação, o que acontece? Olha, irmãos, isso é interessante o seguinte: depois que você recebeu Cristo como Senhor e Salvador, você já pecou depois disso ou não? Já? Pois é. É interessante porque isso aqui é um papel da justificação. Para que os seus pecados, ainda que você peque posteriormente, ainda que você peque, a sua vida ainda continue e fique acertada diante dos olhos de Deus. É claro, óbvio e evidente que não estou falando aqui de uma vida de pecado, tá? Porque todo aquele que vive no pecado é filho do diabo. João vai dizer isso na primeira carta de João. Aquele que é filho de Deus não vive pecando, ou não vive em pecado, vive em santidade, tá bom? Mas aqueles pecados, digamos assim, aleatórios, que acontecem nas nossas vidas, aqueles assim, eu falei mentira, não queria ter falado, estou arrependido. Então, por exemplo, isso aí é o papel da justificação, você saiu aquele dia, estava mais nervoso, brigou com o cônjuge, pecou, é papel da justificação, fazer com que esses pecados assumam, digamos, uma posição acertada diante da lei de Deus, tá? Se não fosse assim, Jesus ia ter que morrer para nós todo dia, Então, isso faz parte da justificação, certo? Digamos, é o pecado acidental sobre as nossas vidas. João vai dizer, filhinhos, não pequeis. Qual que é a ordenança de Deus para as nossas vidas, então, após Cristo? Não peque. É essa a ordenança. Mas se pecar, temos um advogado, Jesus Cristo. O sangue dele, então, é poderoso para purificar de todos os nossos pecados, tá bom? Agora, na adoção, nós passamos, então, a ter um relacionamento com Deus. Passamos agora a ser filhos de Deus e podemos, então, ser chamados ali, de fato, chamar o nosso Deus não somente como Senhor, mas como Abba, paizinho, papai, É isso, então, que está dizendo. Irmãos, é interessante que, olha só, como que o nome de Deus era tratado lá no Antigo Testamento? O tetragrama, Yahvé, na qual todo o povo tinha aquela reverência que nem falava o nome. O nome Yahvé hoje, por exemplo, ele é uma adaptação que foi feita, porque por ter tanta reverência de falar o nome de Deus, perdeu-se de fato o real sentido daquilo que essa palavra quer dizer, porque ninguém falava, Aí as pessoas aqueles que conheciam foram morrendo, e quem ficou não sabia mais o sentido daquela palavra,
Então, o nome Yahvé hoje é uma adaptação que foi feita, né, para pronunciar o tetragrama, o nome de Deus, tá? Isso nos tempos da lei. Só que agora, quando vem o Cristo na plenitude dos tempos, o que que Paulo vai dizer? Olha, agora não é Yahvé tão somente, né, que o seu nome é impronunciável, mas agora podemos chamá-lo de papai. Podemos chamá-lo de paizinho, Abba Pai, é isso que ali Paulo está falando, está citando. E é nesse sentido aquilo que a adoção vai fazer. Passamos então a nos relacionarmos então com Deus de uma forma diferente, tá bom? Então, olha só, passamos então pela conversão, certo? Passamos pela fé, e a partir dali então passamos agora a ser adotados como filhos de Deus. Porém, essa adoção ela vai trazer uma mudança fundamental sobre as nossas vidas, que é aquilo que vai nos trazer, então, o testemunho do Espírito, tá? O Novo Testamento, ele não vai associar ali, na verdade, vai trazer coisas distintas entre regeneração e adoção, mas o que nós vamos ter de fato é que a adoção sempre vai trazer um testemunho de fé. Olha só, Gálatas 3, versículo 26, vai dizer: pois todos sois filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Evangelho de João 1,12, conforme nós lemos no início, mas todos os que receberam, que creram em seu nome, deu-lhes ali o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, neste ponto, a adoção, ela passa agora a trazer sobre nós o testemunho também do Espírito por meio da fé em nossas vidas, bom? Agora, quais são, né, os privilégios que nós podemos trazer aqui daquilo que a adoção vai fazer sobre as nossas vidas, tá? Então, olha só. Bom, o primeiro privilégio, né, nós já citamos conforme Gálatas 4. Bom, Gálatas capítulo 4. Agora, versículo 7. Diz o seguinte: já não sou escravo, mas filho. Então, olha só esse privilégio que a adoção faz sobre as nossas vidas. Irmãos, nós éramos escravos do pecado, certo? Nós éramos escravos ali deste mundo, filhos da ira, né? Escravos do diabo, filhos do diabo. Mas Cristo, por meio dele, por meio da obra redentora de Cristo, nós agora passamos a ter os nossos pecados perdoados. Passamos agora a ter os nossos pecados justificados. E Deus, com o seu infinito amor, o que Ele nos fez? Adotou-nos como filho. Evangelho de João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa expressão, de tal maneira, é interessante a forma como ela foi utilizada no texto, irmãos, porque, olha, o grego, o Evangelho de João foi escrito no grego, tá? Assim como todos os livros do Novo Testamento. O grego é uma língua riquíssima no significado das palavras. Por exemplo, no grego, a palavra amor, né, ela vai ter 3 ali palavras diferentes, né, para descrever aquilo que é o amor, né? No português, por exemplo, amor é amor, né? A gente fala amor de mãe com filho, pai com filho, o amor entre irmãos, né? Amor entre homem e mulher, amor de nós com Deus, é tudo a palavra amor. No grego, não. Cada relação dessa, para se descrever amor, será uma palavra diferente, tá? Porém, embora o grego fosse riquíssimo em seu sentido e seu significado, o grego se tornou ineficiente para descrever o tamanho do amor de Deus para com as nossas vidas. E qual foi a expressão que ele usou? De tal maneira. Ou seja, não tinha mais palavras para descrever o tamanho do amor de Deus para as nossas vidas. Então, o João, o que ele teve que fazer? De tal maneira. Talvez seja o máximo que uma língua humana pudesse descrever o amor de Deus para com as nossas vidas. É interessante isso, porque muitas vezes a gente fala aqui, né, do amor de Deus, e a gente fica assim,
Mas quando a gente contou aqui a crônica do bandido, talvez a gente pudesse entender e compreender melhor o tamanho do amor de Deus para com as nossas vidas. Imagine você, alguém vai lá, mata seu filho, né? Mata sua filha, né? Mata, tira tudo que talvez você achava que fosse a expressão máxima de amor, né? O amor paterno, o amor materno. Mas ali, o que você faz então? Perdoa aquele bandido. E não faz somente, não só perdoa não, leva para sua casa também e faz dele agora o seu filho. Irmãos, você consegue compreender o tamanho do amor de Deus para com as nossas vidas? João, entendendo e compreendendo isso, o que ele fez? Olha, não tem palavra para descrever. Então eu vou usar essa aqui, de tal maneira que quem sabe assim, as pessoas lá possam entender e expressar um pouco o tamanho do amor deste Deus. Então, olha só, a adoção nos traz um relacionamento com Deus como Pai. Ou seja, Deus, Ele não é visto agora por nós tão somente como Senhor. Embora Ele seja Senhor, embora continue sendo Senhor, mas agora podemos também relacionar-nos com Ele como Pai. É isso que é o primeiro benefício da adoção. Além do mais, nós vamos ver aqui e podemos ver o tamanho do amor de Deus para com as nossas vidas. 1 João 3,1 vai dizer: vede que grande amor o Pai tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus. Então a gente consegue aqui compreender o tamanho da grandeza do amor de Deus. Irmãos, nós estudamos aqui, se não me engano, no mês de março, falamos sobre os atributos de Deus, e um desses atributos de Deus é aquilo que nós vamos chamar de infinidade, ou seja, Deus é infinito, o seu amor também é infinito. Neste ponto, nós vamos olhar então essa grandeza. Sendo o amor de Deus infinito, nós vamos olhar aqui que não há palavras que expressam ali o tamanho da sua obra redentora na cruz. Além do mais, por meio da adoção, nós conseguimos compreender um pouquinho daquilo que é Deus, né? Que olha só, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Então, por meio da adoção, a gente consegue também compreender de fato aquilo que é a infinitude de Deus, aquilo que Deus realizou sobre as nossas vidas. Bom, outro ponto também é que a provisão de Deus, né, que também é um atributo de Deus, que nós estudamos lá no mês de março, né? Olha só, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Evangelho de Mateus: quanto mais o vosso Pai que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. É interessante isso, porque várias passagens Jesus vai dizer isso, né? Sobre o filho que pede ao pai, Isaías, na verdade, né? Vai trazer a comparação até mesmo com uma mãe, né? Porventura pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta, né? Ainda que essa mãe viesse esquecer dele, eu todavia jamais esquecerei de ti. Em outras passagens, vai dizer: por acaso o filho pedindo pão vai lhe dar uma serpente? Né? Então, nós vamos ter que este aspecto da adoção, nós vamos ter aqui que são a provisão de Deus. Irmãos, se Deus tem abençoado a sua vida, se Deus tem lhe trazido bênção sobre a sua vida, digamos assim, você sabe como que é pai com filho, né? O filho vai lá e pede um presente no dia do aniversário. Adora fazendo aniversário agora esse final de semana. Fez 4 anos ontem, pede um presente. E sai pedindo para todo mundo o mesmo presente. Aí chega na hora da festa, ganha 10 presentes iguais. Né? A gente dá o presente que o filho está querendo. Né? A gente dá o presente que o filho quer, mesmo que ele não está sabendo. Chega no dia do aniversário lá, que quer fazer a surpresa para o filho. Esse pedido de oração, talvez secreto que você tem, que é só você e Deus, talvez está no seu coração, você não expôs isso a ninguém, mas está ali em oração, e você, o que acontece? Deus te concede esse presente. Isto é adoção, porque nos tornamos filhos de Deus, e Deus se compadece dos seus filhos. Sabe? Deus compadece dos seus.
Outro ponto também é justamente aquilo que o Espírito Santo tem operado, conforme nós lemos lá Gálatas 4:6, o Espírito Santo opera em nós, né, por meio do Filho, e neste ponto podemos ter esse relacionamento de Abba, Pai. Além do mais, a adoção nos traz aí o papel fundamental da nossa herança celestial. Não somos mais escravos. Irmãos, qual que era o direito de herança de um escravo? Nenhum. O escravo não tinha herança, o escravo era escravo, né? Mas Deus não nos tornou somente escravos da justiça. Deus nos tornou também filhos, e passamos agora, conforme Romanos 8:17, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É interessante isso, né, porque numa figura paralela, né, nós vamos nos tornarmos, então, irmãos de Jesus, né? Nós nos tornamos irmãos de Cristo neste plano, ou nesta ótica em que Deus quer nos trazer aí com o aspecto da adoção, né? Nessa questão, então, passamos a ser co-herdeiros de Cristo. É interessante que o próprio Jesus vai dizer, né? Quando vai dizer, Jesus, olha, sua mãe e seus irmãos estão te chamando lá fora, né? O que Jesus vai dizer? Olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão fazendo a vontade do meu Pai. Ou seja, nós estamos ali agora fazendo parte da família de Deus, né? Passamos agora a fazer parte de um corpo coletivo. E é interessante isso agora, porque eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Você também é? É ou não é? E isso agora nos faz o quê? Sermos irmãos. Neste ponto agora, nós vamos olhar que em Cristo Jesus, nós passamos a ganhar também uma família chamada igreja, tá? E é interessante isso, irmãos, porque tem muita gente que sai da igreja ofendido uns com os outros, não é? Quantos aqui tem irmãos? Tem irmãos, de fato? Irmãos de sangue que eu estou falando, né? Você tem irmãos? Você já brigou com seu irmão? Já? Deixa eu perguntar, você perdoou ele depois? Continuou conversando com ele como se nada tivesse acontecido, não foi? Não é? Então, olha só, gente, briga com o irmão da igreja não é motivo para sair da igreja. Vocês são irmãos. Perdoa, dê esse negócio para lá e continua. O mesmo relacionamento que você tem com a sua família, com seus irmãos de sangue lá na sua casa, traga também para a igreja, porque entenda que nós temos um único Pai, sabe? Neste ponto, então, a partir do momento que nós estamos com Cristo, passamos agora a receber uma família. Seu irmão que está aí, por mais que você olhe para o lado dele, você, ele é feinho, coitado, mas é seu irmão, você tem que amá-lo. Brigou, reconcilia-se, bola para frente. Todo mundo aqui, irmãos, sabe, tem um problema na vida, tem uma enfermidade para ser tratado. Uns são mais estourados que o outro, uns são calmos demais, uns talvez fala muito, outros talvez fala pouco, uns talvez tenham a cara mais fechada, um talvez é mais aberto, mas ainda assim somos uma mesma família, sabe? A gente precisa entender isso. Tem uns que falam umas heresias, né? Tem uns aqui, irmãos, que eu aprendi, olha, tem uns que são arminianos de confissão, fala que é arminiano, sabe? Eu sou arminiano, mas aí é calvinista praticante, sabe? Acredita na eleição, acredita que não perde salvação, então assim, né? É bênção, né? É bênção. Eu descobri isso, tem 3 domingos que eu descobri que tem esse tipo de irmão também. Então, gente, somos uma família, sabe? Cada um aqui tem uma história diferente de vida, cada um aqui tem uma cultura diferente, né? Mas ainda assim, digamos, discussões, né? Porventura, atritos, brigas que pode ter dentro da igreja, não é motivo para abandonar a Cristo. Na verdade, aquele que abandona a Cristo só demonstra que não é filho de Deus. Porque se for filho de Deus, vai perdoar o seu irmão e vai embora. Vamos embora para frente. Passou, né? Então,
Quando passamos então a ser adotados por Deus, passamos agora a receber também uma família. Passamos agora a ser guiados pelo Espírito. Olha só, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, tá bom? O Espírito Santo nos guia nas decisões diárias e nos coloca em nós o desejo de obedecer a Deus e viver conforme a vontade, né? Então, neste ponto e sobre essa questão, a gente entende que, dentro do aspecto da adoção, nós vamos ter dentro da igreja uma vivência do sofrimento com Cristo, ou seja, olha só o que Paulo vai dizer para Timóteo: todos aqueles que querem viver uma vida em piedade, em Cristo Jesus, há de sofrer tribulações, há de sofrer lutas, vai sofrer problema. Então, nós, em Cristo, seu irmão de sangue lá da sua família, está com problema, está com luta, você quiser fazer, vai ajudá-lo. Bom, agora uma vez falando de adoção, aqui na igreja, se tem alguém aqui com alguma luta, se tem alguma tribulação, o que nós devemos fazer? Ajudar uns aos outros. Irmãos, e vamos dizer o seguinte, né? Muitas vezes, não é a realidade que nós vemos nas igrejas. Aqui na igreja não, aqui na igreja local a gente é bênção pura, né? Mas, irmãos, a gente precisa corrigir tais falhas. A gente tem que olhar para o irmão com um olhar como Cristo olhou, de compadecimento, sabe? Olhar com o irmão, não daquele aspecto, olha, está pior que eu, não é isso, sabe? Mas se compadecer das dores de um dos outros, porque a partir deste momento, nós vamos ter uma vida cristã em unidade. Aquilo que Paulo vai dizer lá, nós falamos sobre sobre completar, né, o aspecto da redenção futura, sobre a ressurreição e viver eternamente com Cristo, com os nossos corpos transformados, vamos vivenciar também uma glória futura. Então, olha só, falamos aqui de briga, né? Irmãos, se tem alguém brigado, se tem alguém aí com algum problema, reconcilie-se. Reconcilie-se e viva uma vida cristã unida. Sabe por quê? Porque se você não se reconciliar, vai passar a eternidade inteira de cara feia um para o outro. Isto é, se for para a eternidade, né? Então, é uma questão que nós precisamos corrigir sobre esse aspecto. Nós somos uma família em Cristo Jesus, tá? Somos membros dessa família, sendo que nós vamos ter irmãos e irmãs em Cristo, né? Uma unidade familiar dentro da igreja sobre estes aspectos, né? A igreja é um trabalho em família. São vários membros da família que nunca devem competir uns com os outros, mas encorajar uns aos outros, tá? Sobre todos esses aspectos, então, olha só aquilo que Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 5,12. Não repreendas ao homem idoso, antes encorajam como um pai, aos jovens como irmãos, às mulheres idosas como as mães, às jovens como a irmãs, com toda pureza. É interessante isso, porque muitas vezes nós temos um senso crítico das pessoas, sabe? A gente vê alguém fazendo uma coisa errada, nós queremos criticá-lo. Mas aquilo que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, trate cada um como de fato a sua família. Irmãos e irmãs, se você vê um jovem, talvez fazendo alguma coisa que não gostaria que fizesse, seu filho fizesse, aquilo que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, irmãs, irmãos, né, senhores, senhoras, corrija esse jovem como de fato fosse o seu filho, né? Irmãos, trate cada um de fato como se fosse realmente os seus irmãos, porque a partir deste ponto a igreja então se torna agora a nossa família, tá? Somos membros de uma única família, imitando quem? O nosso Pai Celestial. Nós já ouvimos falar muito, o filho imita o pai, não é verdade? Imita ali quem está criando ele, sobre os exemplos, né? O exemplo que a mãe dá, o exemplo que o pai dá, os filhos vão seguindo aquilo, né? E aquilo que é a instrução que Deus, através ali, inspirando o apóstolo Paulo, né, ele vai dizer, sede imitadores de Deus, como filhos amados, lá em Efésios 5:1.
Se somos filhos de Deus, precisamos imitar também o nosso Pai. Se Ele é santo, seremos santos. Se o seu amor é infinito, nós vamos amar como Ele também nos amou. Se Ele é bom, vamos também praticar essa bondade uns com os outros. Se de fato Ele é justiça, que venhamos também ser justos em nossas ações. Então, em tudo, que nosso exemplo máximo venha a ser de fato o exemplo do nosso Pai, que nos adotou então como filhos. Amém? Então, justamente é isso, né? E para finalizar ali, qual que é a evidência da nossa filiação? Olha só, por meio disso se manifesta quem são os filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça, não é de Deus. Quem é de Deus é aquele, e nem é de Deus aquele que não ama o seu irmão. Então, perceba bem, essa é a expressão máxima, prática, da filiação de Deus, sabe? Se nós somos de fato filhos de Deus, nós não vamos seguir de fato este caminho aqui, que é não praticar a justiça, que não é amar o nosso irmão, mas verdadeiramente venhamos viver uma vida assim como Ele nos chamou para que nós venhamos viver, verdadeiramente uma vida transformada, porque a salvação em nós gera transformação. Amém? Nós temos um Pai, né, que nos adotou-nos como filhos. Nós éramos filhos da ira, filhos da perdição, filhos da desobediência, filhos do diabo, né? Mas Ele nos fez como filhos.